de catálogo. Hoje falaremos sobre 9 obras do selo Saraiva Jur e uma obra do selo Bem Virá. Vou apresentar minha tela, mas antes só falar então, né, sobre Saraiva Jur, o nosso selo, nosso principal selo da Saraiva Educação, há 100 anos, referência em conteúdo jurídico, líder de mercado no segmento, conta com autores e professores renomados nas áreas de doutrina, legislação e em concursos, oferecendo livros a profissionais e estudantes de direito que buscam o melhor suporte técnico para exercer seu trabalho com embasamento e atualização. Vou compartilhar a tela, só me avisem, por favor, quando já estiverem visualizando. Já vamos começar com as nossas obras aqui. Vamos lá. Conseguem visualizar? Já sim. Sim. Se vocês sentirem necessidade em algum momento de contribuir, de fazer alguma intervenção, pode abrir o áudio e falar, porque eu estou apresentando a tela aqui, eu não estou conseguindo visualizar, tá bom? Aí fiquem à vontade, se vocês quiserem, podem ir participando. A primeira obra que vamos falar, então, começaremos com o selo Saraiva Jur, e a primeira será a obra Manual Didático de Direito Constitucional, uma obra do nosso autor, o ministro Gilmar Ferreira Mendes, né, há quase 20 anos como ministro do STF, e essa obra aqui é uma obra que vai servir tanto como adoção aí na bibliografia básica, como a complementar, né? Nós temos outra obra do autor, também sobre direito constitucional, o curso de direito constitucional, que eu coloquei aqui também para a gente dar o destaque, né? Lançamento de 2021, mas essa obra, ela vem nesse formato mais didático, né? Como o próprio nome aí já está em destaque na capa. Ela chega à sua 8ª edição, com 728 páginas, é uma obra, então, da área de direito constitucional, e público-alvo tem, então, graduação e detalhe, também concursos e OAB, sendo esse um grande diferencial da obra, inclusive por ter aí a participação do autor, né, o professor João Trindade Cavalcante Filho, que é, inclusive, o consultor legislativo do Senado Federal, professor de Direito Constitucional em concursos preparatórios. Então, ele traz, além do conhecimento, né, do Gilmar Mendes, ele traz essa parte mais voltada também para concurso e OAB, trazendo, então, como grande diferencial dessa obra. A obra está com um aprofundamento em partes mais complexas do direito constitucional, mas ela traz uma linguagem clara, acessível e com muitos esquemas, né? E também comentários, inclusive, de questões, como eu comentei, né? Para provas da OAB comentadas, estão sendo um grande diferencial da obra. Aqui, além, né, de todos esses detalhes, né, que enriquece aí essa obra, ela também tem esse aprofundamento teórico que está compatível com concursos de graduação e provas de concursos de exame de ordem. Ela não tem a pretensão de ser uma obra completa, exaurir todo o conteúdo. Por isso que a gente recomenda até que seja uma bibliografia complementar, tá? Mas ela servirá também como básica. Mas aqui a gente recomenda como complementar, como tem outra obra do autor que a gente pode indicar ali como básica. E aqui, né, todo o título, né, o manual, a didática, né, ele preza justamente pela didática aqui nesse conteúdo. Falando um pouquinho, então, sobre os autores, né, são autores, principalmente Gilmar Mendes, um autor super conhecido, né, renome, inclusive no direito constitucional, né, justamente por ocupar aí a cadeira de ministro do STF desde 2002, né, como eu comentei, quase 20 anos, tendo aí um vasto conhecimento, e também o João Trindade Cavalcante, que é um consultor legislativo, como já mencionei, né, e trazendo aí esse embasamento mais voltado para concurso e OAB. Vale lembrar que ele é professor também de Direito Constitucional, dos cursos de graduação e pós-graduação do Instituto Brasileiro de Ensino, Desenvolvimento e Pesquisa, o IDP. E aqui, então, muito provável, é um professor que, inclusive, tem a adoção dessas obras, né, do Gilmar Mendes também na graduação, como eu mencionei. Então, uma ótima oportunidade aqui da gente ter uma expansão, né, uma dimensão maior da divulgação dessas obras. Aqui eu trouxe, então, como eu mencionei, a obra similar, que é o curso de Direito Constitucional, do Gilmar Mendes, em parceria com outro autor, Paulo Gustavo, que chegou à sua 16ª edição. Já falamos aqui sobre essa obra em uma outra oportunidade,
mas aqui vai lembrar, então, que nós temos esse destaque também, e aqui as duas se complementam, né? Pensando ali, principalmente indicação como bibliografia básica e a obra que nós trouxemos hoje aqui, o Manual Didático de Direito Constitucional, cabendo também como bibliografia complementar. A próxima obra, o tema de Lei Geral de Proteção de Dados, LGPD. Nós já falamos sobre outras duas obras sobre esse tema, LGPD, mas essa traz um grande diferencial, que é justamente a Lei Geral de Proteção de Dados, visando cartórios e a implementação de questões práticas, né? Vale ressaltar que a Lei Geral de Proteção de Dados, ela teve um grande impacto nesse serviço de cartórios, né? Cartório, nós sabemos que é muito grande, né? O número de cartórios no Brasil, né? Existe essa necessidade de ter o cartório e muitos cartorários que precisam estar atentos aí e dentro das normas da Lei Geral de Proteção de Dados, a Lei 13.709 de 2018. E essa obra, então, tem um grande diferencial comparado às outras obras que nós temos sobre o tema, porque ela tem justamente esse embasamento teórico e prático voltado para cartórios, principalmente para cartórios, tá? É uma das mais socialmente relevantes atividades notorial e registral. A Lei Geral de Proteção de Dados estão atingindo essa área. E essa obra, então, é um verdadeiro curso de aplicação da Lei Geral de Proteção de Dados para o direito notorial e registral, hein? Como eu disse, bem voltada para cartório. Está na sua primeira edição, né? Assim como as outras obras sobre o mesmo tema. Possui 352 páginas. É uma obra, então, da área de direito digital, uma área que está crescendo muito e que vale lembrar, inclusive, que existe uma grande expectativa desse tema ser cobrado no exame de ordem, né? Já existe aí essa expectativa, não sabemos se para 2022, mas isso em algum momento deve ocorrer. Então, nós temos já um arcabouço de obras aqui voltadas para o direito digital, né? Atendendo aí perfeitamente a esses temas. E esse tema é um tema que tem sido muito falado por conta de toda a transformação digital, né, que estamos passando, né? E a Lei Geral de Proteção de Dados veio justamente para poder regular, né, esses dados, né, a quantidade de volume de dados que nós produzimos diariamente. Aqui eu falo um pouquinho mais sobre os autores, trouxe os dados completos, aqui eu vou compartilhar com vocês, então depois vocês podem olhar com mais calma, mas destaco aqui o Tarcísio Teixeira, que ele inclusive é um autor que tem outras obras conosco, inclusive uma obra sobre Lei Geral de Proteção de Dados, que eu vou trazer para vocês aqui também o detalhe da obra, a gente já falou sobre essa obra em uma outra oportunidade, e também a obra sobre direito empresarial, então é um autor também da Casa de Direito Empresarial. As outras obras aqui sobre o tema, né, que nós comentamos, então o Tarcísio Teixeira tem também a Lei Geral de Proteção de Dados e E-Commerce, voltado para e-commerce, então vale ressaltar aí o diferencial dessa obra, né, essa que nós estamos apresentando hoje, ela é voltada para cartórios, e também a obra da autora Patrícia Peck, que também tem a obra lá de Direito Digital, e aqui a obra de proteção de dados pessoais, aqui o comentários da lei, né, a lei comentada. Então, aqui fica bem claro o diferencial de cada uma dessas obras, né? O que nós estamos apresentando hoje é a Lei Geral de Proteção de Dados, mas voltado para cartórios. Temos a obra da Patrícia Peck, que é a Lei Geral de Proteção de Dados comentada, e o Tarcísio Teixeira também tem essa obra exclusiva, que ficou, inclusive, muito bonita a capa aqui, né? Um formato de sacola, que é a Lei Geral de Proteção de Dados para e-commerce. E essa, então, também em sua primeira edição. Próxima obra também de mais um autor aí de nome consagrado, doutrinador da disciplina, Risato Nunes, com a obra Curso de Direito do Consumidor. Essa obra, inclusive, está na pré-venda, chega à sua 14ª edição, 952 páginas. A área da obra é a área de Direito do Consumidor, assim como já destacado na capa, né? Com um preço de R$ 282, é um ticket alto, né? Inclusive, a Vanessa gosta muito, né, de obras com ticket alto, né, e o time comercial com certeza também, porque aqui a gente consegue atingir metas, né, com a obra. É uma obra também super importante, pensando na questão das indicações para a graduação, né, e aqui vale para todo o público, não só graduação, como profissionais no modo geral. Direito do consumidor, vale lembrar que a relação de consumo, né, uma relação, todos nós, né, em algum momento, temos a relação com o consumidor, mesmo antes de atingir a maioridade penal, né, quando a gente faz qualquer tipo de compra, de negociação ali, de relação de consumo, né, essa obra, então, ela
traz aqui referência das principais faculdades de direito do país, como eu falei, então é uma obra que está aí como adoção na bibliografia básica das indicações da graduação de Direito. O curso, ele vai permitir aqui o conhecimento, né, de perto das principais questões teóricas do direito consumerista, além de possibilitar o contato com casos reais, sendo um grande diferencial aí, então, também dessa obra. Ela tem as principais referências do direito do consumidor e é um livro que contém o conteúdo da matéria, além de ter também questões ao final de cada capítulo. Então, vale lembrar que no exame de ordem, inclusive, tem 2 questões sobre o direito do consumidor, e essa obra também ela vai facilitar e auxiliar aí o candidato que presta tanto o exame de ordem como curso para concurso também. Um detalhe importante aqui dessa obra é que ela sai com edição do ano de 2022. Então, muito provavelmente não teremos grandes atualizações, alterações legislativas aí ao longo do ano, mas a obra está perfeitamente atualizada e sai com essa edição já com o ano 2022. Estará disponível a partir do dia 25/10, então já vale a gente trabalhar essa obra como lançamento no mês de outubro. A próxima obra, do autor César Roberto Bittencourt, um outro autor também, renomado, especialista na área de penal. Nós temos aqui, com o selo Saraiva Jur também, a obra de tratados, né? Ele tem aqui em volumes desse autor, né? Bem especificada, mas essa é uma obra de direito penal das licitações. Então, vale lembrar que nós temos aí a nova lei de licitações e contratos administrativo, e uma parte importante dessa lei é a parte penal. E aqui o autor, então, ele foca nesse tema, na parte penal da nova lei de licitações, né? Com aprofundamento e foi revisada, né, de acordo com essas alterações legislativas que a nova lei de licitações trouxe, né? A lei 14.133 de 2021, alterando aí toda a matéria, né? E essa edição, inclusive, ela aborda o conflito aparente entre essa nova lei de licitações e contratos e o decreto 2001 de 67. O decreto 2001 de 67, ele dispõe sobre a responsabilidade de prefeitos e vereadores e de outras providências, então, de crimes praticados por esses agentes públicos, né? E aqui existe um conflito aparente de normas e ele trata, inclusive, desse conflito nessa obra. É uma obra que está na sua segunda edição, possui 416 páginas. A área penal e direito administrativo, mas vale lembrar que é bem voltada para a parte penal da nova lei de licitações e contratos administrativos, tendo como público-alvo profissionais, graduados, graduação, né, do modo geral, e pós-graduação também. Então, a profundidade da obra, ela também servirá aí para pós-graduação. Também uma obra que está em pré-venda e o produto será disponível a partir de 12 de outubro. Então, logo, logo já temos aí a obra disponível aí para comercialização. Aqui um pouquinho mais sobre o autor, né? Que é doutor em Direito Penal pela Universidade de Sevilha, na Espanha. Tem um currículo vasto aí na área penal, né? Como um criminalista, é membro da Academia Brasileira de Direito Criminalista. E aqui eu trouxe, inclusive, todas as outras obras, né, desse autor que trata sobre direito penal, aqui obras atualizadas, inclusive edições 2021, né, o volume Tratado de Direito Penal, que tem todos os ramos aqui do direito penal, desde a parte geral, a parte especial. A próxima obra, a nova lei de licitações e contratos administrativos. Então, o diferencial dessa que nós apresentamos, ela está na parte penal, né, do direito das licitações, como eu falei. Essa é mais uma obra sobre o tema, a segunda obra que nós temos aqui do selo Saraiva Jur, sobre a nova lei de licitações e contratos administrativos. Também em sua primeira edição, até por conta da novidade da lei, né? É uma obra de direito administrativo, e aqui, público-alvo, temos profissionais e concursos também, uma obra que vale para concursos. Vale lembrar que no direito administrativo, a legislação de licitações e contrato administrativo é muito cobrada, até por conta do tema, né? O servidor, né? O agente público precisa ter conhecimento da lei de licitações e contratos para poder atuar, e isso, com certeza, será pegadinhas em concursos, em OAB, então isso já vem sendo cobrado, inclusive, para o 33º exame, já consta em edital, então é um tema que
concurseiro, o autor, o advogado, ele precisa conhecer se ele atua no ramo administrativo ou se ele é um concurseiro que se prepara tanto para concurso público, no modo geral, como exame de ordem. E o direito administrativo é uma das disciplinas obrigatórias em todos os concursos públicos, né? Justamente por ser aí um ramo da atividade, né, do servidor público. Sobre os diferenciais dessa obra, né, comparando com as outras, é uma obra que traz comentários e quadros comparativos, traz uma abordagem aí das modalidades de licitações dominado o diálogo competitivo, que internaliza o ordenamento brasileiro, com técnicas experimentadas em outros países, né? Isso é bem interessante também, sendo esse principal diferencial dessa obra sobre a Lei 14.133 de 2021. Aqui um pouco mais sobre os autores, né? O Reinaldo Couto, outro autor aí renomado, com vasto conhecimento e currículo na área do direito administrativo, e também o Álvaro do Canto Capágio. Como eu falei, a outra obra que nós temos aqui sobre o mesmo tema, uma obra que nós já apresentamos também aqui recentemente, sobre a nova lei de licitações e contratos administrativos, que traz aqui também, assim como essa que nós apresentamos hoje, comentários e referências referente às duas leis, inclusive a lei anterior ainda está em vigor, né? Ela vigora ainda durante 2 anos, depois dessa lei de licitações e contratos administrativos. E aí, esses comparativos são importantes justamente para que o leitor, o advogado, o profissional, saiba avaliar o momento que ele deve utilizar cada uma dessas leis, né? A aplicabilidade dessas leis. As 2 próximas obras que nós vamos apresentar aqui é sobre um tema específico do direito civil, direito de família, com o autor, que é o Rafael Calmon. Esse autor possui quase 70 mil seguidores em rede social, é um autor muito ativo, né? Essa obra, inclusive, Manual de Partilhas de Bens, é uma obra que, até a edição anterior, ela levava o nome somente de Partilhas e Bens. Era uma obra um pouco mais enxuta. E aqui agora se transformou nesse Manual de Partilhas e Bens. Aqui ele traz, inclusive, além do tema, né, partilhas, Manual de Partilhas e Bens, esse contexto aqui, né, na separação, no divórcio e na dissolução da união estável. E aí, isso aqui traz, inclusive, aquela referência, né, no momento do casamento, né? É um outro ramo aí também do direito de família. No casamento, a gente fala ali, né, na saúde, na doença, na riqueza e na pobreza. Aqui ele já traz a parte da separação, né? Na separação, no divórcio, na dissolução e na união estável, né? Fazendo referência aí ao aprofundamento do tema dentro desse manual. A obra, então, chega à sua 3ª edição, como eu falei agora, com esse viés, né, de manual, né, de doutrina, com 408 páginas. É uma obra, então, de direito civil, famílias, voltado para todo o público, né, profissionais, advogados, da graduação, vale aí como indicação básica, inclusive, né, pensando ali no direito civil, na parte de família. Inclusive, eu fiz algumas indicações recentes para o André, né, nós tínhamos ali uma necessidade de um dos clientes, com uma obra que já estava desatualizada, nós fizemos algumas indicações ali voltadas para o direito de família, e essa serviria também como mais uma das obras que indicaríamos para esse ramo do direito civil, né, família. A obra, então, ela tem um viés também, uma visão constitucional do processo civil contemporâneo, então, tanto o direito civil como a parte processual civil de partilhas e bens. Também tem uma análise da jurisprudência dos tribunais superiores, muito importante também, né? Como que os tribunais estão lidando com o tema, além da inserção de notas de rodapé para a atenção do leitor, para que ele não disperse, né? Então, pensando aqui em preparação para concurso também, ela é super recomendada por ter essas notas de rodapés, né? Para chamar a atenção do leitor com relação aos temas. Traz referências a doutrinas de jurisprudência, além de ser aí inserido também quadros com artigos do Código de Processo Civil. Eu trago um pouquinho mais sobre o autor, né? Como eu falei, super ativo em rede social, e aqui, inclusive, em um dos posts, ele fez já uma divulgação dessa obra, com um detalhamento aqui sobre como ele atuou na obra, né? Então, ele detalha aqui a questão do sumário, né? Como que os leitores
vão analisar o tema para que eles não se sintam angustiados, além de ter simplificado também a linguagem que ele colocou na obra, né, que vale aqui não só para quem é do direito, né, facilitar aqui a leitura, inseriu também tópicos atualizados e controvertidos, e acrescentou infográficos, tabelas, mapas mentais sobre os temas. Então, é uma obra que está completa, revisada, e vai atender perfeitamente aí a quem necessita ter conhecimento sobre o assunto, sobre o estudo desse tema do direito civil. Como eu mencionei, a outra obra do autor, então, o Manual de Direito Processual das Famílias. Então, essa obra é também do ramo de Direito Civil Famílias, mas a parte processual. Então, ele traz um aprofundamento nessa obra da parte processual. A obra está, então, na sua segunda edição, possui 680 páginas sobre o tema, então, uma obra bastante densa, né, sobre o tema e aprofundada, também servindo para todo tipo de profissional e, principalmente, como uma indicação bibliográfica aqui desse tema, tanto do direito processual civil, como também do direito civil, essa parte processual de família. A próxima obra, da autora Maria Rita, é uma obra sobre as provas e o direito tributário, teoria e prática como instrumentos para a construção da verdade jurídica. Essa autora, inclusive, ela é reconhecida como uma das principais autoras do direito tributário, né, pelo viés aí, por todo o estudo e conhecimento que ela aborda sobre o assunto. A obra está na sua segunda edição, ela saiu no formato POD, né, POD, não temos ela em estoque, então é necessário, sob demanda, né, ela sai, mas é uma obra que está aí na área tributária, né, um tema de extrema importância, né, atendendo aí essa parte das provas, né, com aprofundamento sobre o tema. O livro traz também conhecimento completo e atual a respeito das provas do direito tributário, um dos principais temas aí dentro do direito tributário, né, unindo a teoria e a prática. Então, para profissionais, pensando aí quem atua no direito tributário, é importante ter esse conhecimento da teoria e da prática. Concurso público também, né, e exame de ordem, pensando aí na disciplina na segunda fase, é muito importante ter esse conhecimento no momento também da prova. A reedição recebeu uma ampla revisão legislativa e jurisprudencial, então está perfeitamente atualizada aí com as principais alterações legislativas, e além da introdução de tópicos sobre novas decisões do direito tributário sobre esse assunto. E trago um pouquinho mais sobre a autora, né? Inclusive, a prêmio que ela recebeu aqui, né? Sobre o direito tributário, né? Do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, um prêmio sobre a sua monografia, né? Em 2010, e ela também foi eleita aí na categoria advogadas, né, da advocacia, análise da advocacia, na classificação, ela é uma das tributaristas aí mais admiradas do Brasil. Esse prêmio, ela recebeu esse reconhecimento em 2016, 17, 18 e 19. A última obra aqui que apresentamos sobre o selo Saraiva Jur é uma obra também em formato em POD, está na sua primeira edição, uma obra sobre mulheres nas carreiras policiais, uma obra sobre teoria e prática, com várias mulheres que alcançaram aí essa etapa de concurso público, né, tiveram êxito na preparação e estão hoje nas carreiras policiais, em diversos cargos das carreiras policiais, desde a Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, Polícia Civil. Então, essa obra, ela traz todo o conhecimento teórico e prático dessas autoras que atuam nas carreiras policiais. Aqui eu trago um pouquinho mais sobre as organizadoras da obra, a Aricele Martins Beliato e também a Francine Mene Dias, e o detalhe aqui de nome de todas as autoras, né, essas mulheres nas carreiras policiais que tiveram, né, êxito, né, no concurso público, e traz todo o conhecimento então, teórico e prático sobre o assunto, né, sobre essa abordagem. Com isso, então, encerramos as obras do selo Saraiva Jur, foram 9 obras, e agora falamos sobre o lançamento de Bem Virá, que inclusive está na sua pré-venda. Mais uma obra sobre um tema super interessante, né? O tema Seja Indispensável no Trabalho. E essa obra trata-se, então, de um guia para se tornar a pessoa mais valiosa da empresa. Então, olha que desafio, né, que esse autor trouxe aqui, né? O autor é o Bruce Tugan,
O Bruce é, inclusive, um especialista, né, um autor que tem um histórico aí de sucesso, mais de 200 mil livros vendidos no Brasil. Ele é um especialista sobre o tema, né, sobre esse tema voltado aí para o trabalho, né, para motivação. Eu trouxe aqui algumas outras capas de obras do autor, uma linha do tempo sobre essas obras, né? Mas nessa obra especificamente ele fala sobre o segredo do sucesso no século XXI, né? Hoje todos nós estamos nesse momento em que quem não está trabalhando, está desempregado, está procurando emprego, né? Então como podemos nos manter no trabalho, né? Com motivação, sobretudo sendo indispensável para a atividade que nós realizamos hoje, sobretudo ser indispensável também para os nossos clientes, né? Então, uma obra que serve, inclusive, para o nosso dia a dia aqui, né? Pensando no time comercial, né? Como, além de ser indispensável para a empresa, também podemos ser indispensável para os nossos clientes, né? Então, aqui, ele traz aqui um ponto interessante, né? As pessoas que fazem as coisas certas nos momentos certos e pelos motivos certos, né? E sabem cultivar uma influência profunda e duradoura, seja qual for os cargos que ela tem. Então, ele traz esse ponto, né, esse viés aqui nessa obra, dando dicas, né, de como se tornar um profissional indispensável no trabalho. Além de ter aí um tema super atual, né, em alta, que está relacionado às habilidades necessárias e humanas na realização e nessas mudanças constantes, né, que nós vivemos hoje na nossa realidade. O livro tem uma linguagem acessível e ferramentas práticas para qualquer profissional que busca se destacar no mercado de trabalho. Isso é mais uma daquelas obras que a gente vê aqui o esboço e já sente vontade de tê-la também no nosso armário, né? Um pouco mais, então, sobre o autor, como eu mencionei, outras obras sobre esse tema, né, que ele trabalha, né? Então, Não Tenha Medo de Ser Chefe, os desafios que todo chefe deve enfrentar. Então, são obras de outra editora, né? Mas vale aqui destacar que agora ele tem a obra do selo Bem Virá, né? Então, temos certeza que, né, além das 200 mil obras que esse autor já vendeu aqui no Brasil, né, exemplares, aqui a gente vai ter o destaque e ainda do selo Bem Virar para trabalhar bastante essa obra. A Joelma tá montando aí o material da página enriquecida, né? Em breve ela compartilha com vocês também mais detalhes. Hoje, infelizmente, a Clarice não conseguiu participar desse nosso encontro para poder trazer informações sobre a obra, mas em breve vou pedir para ela gravar também um vídeo comentando um pouquinho mais sobre o assunto. Ela está preparando o material e a viagem que ela fará para a feira de Frankfurt, né? Ela vai viajar para fora para ter contatos lá e trazer mais material de Bem Virar, né? Mais obras, né? Esse trabalho que ela faz junto com o editorial, além de duas outras obras que ela também está editando. Bom, com isso nós finalizamos aqui a apresentação. Agora abro aqui para perguntas, comentários. Fiquem à vontade, inclusive, para contribuir, caso vocês já tenham alguma obra, dessas obras, alguma venda, algum pedido, se vocês quiserem comentar ou falar sobre a referência de alguma oportunidade que vocês já tiveram de vender obras nas edições anteriores, fiquem à vontade para trazer aqui algum tipo de comentário, alguma atualização ou informação que vocês achem necessário aqui compartilhar com o time, tá bom? Vou ostentar minha garrafinha da Domus aqui. Olha só, eu quero também. Na semana Fazendo passada, inveja, né?